O estagiário decidiu abrir o Shark Bank, uma instituição financeira com autorização do Bacen, lógico, para atuar no mercado. Essa instituição deve instituir mecanismos de acompanhamento e controle das transações. Entre esses processos e mecanismos estão inclusos o quê? Bom, isso aqui é o normativo do Banco Central. E às vezes quando cai normativo você se complica. Meu Deus, Lucas, caramba, caiu normativo lá, mas calma. Entende a lógica. Olha só, você passa numa instituição financeira uma série de transações. A instituição financeira tem que colocar, implementar, incluir mecanismos / processos de segurança. Será que ele tem que fazer definição de processos, testar e ter trilhas de auditoria para isso? Sim. Tanto é que, quando eu era bancário, a gente passava por processo de auditoria frequentemente, umas 2 vezes por ano. Será que ele tem que definir métricas e indicadores adequados? Sim, também, lógico, também está isso no normativo, tem que identificar ou criar, né, ou definir métricas, ó, para essas transações tem que ser acompanhadas, porque eu acompanho o que o meu cliente está fazendo. Será que eu tenho que identificar e corrigir eventuais deficiências? Lógico que sim. Então aqui é o tipo de coisa que, pô, você viu que eu dei várias mini aulas para vocês, aqui é meio que só entender o dia a dia de lógica mesmo, tá? Bom, é lógico que vai ter definição de processo, testar e ter trilha de auditoria. É lógico que eu vou ter métricas e indicadores. E é lógico que eu vou identificar e corrigir eventuais falhas. Tá bom? 1, 2, 3 estão corretos. O que uma instituição financeira deve fazer? O estagiário foi nomeado como presidente do Banco Central. São competências privativas dessa instituição. Vamos lá, né? Compete privativamente ao Banco Central. Questão que caiu na semana passada, tá? Somente o Banco Central pode fazer. 1. Realizar operações de redesconto. É o Banco Central? Sim. O Banco Central é um executor. Ele é o executor da política monetária, tá? Quais são os instrumentos de política monetária? Open Market, que é ele comprar ou vender títulos lá na tesouraria do banco. Redesconto, que é ele emprestar dinheiro para o banco. E o depósito compulsório, tá? Então, redesconto é quando o banco pede um redesconto. Desconta de novo o meu dinheiro, porque faltou o dinheiro. Então é quando o Banco Central faz empréstimo para os bancos, tá? Lembrando que o Banco Central é o banco dos bancos, tá? Vamos lá? Bora. Deixa eu trocar de caneta aqui. Agora sim, vamos lá. Coordenar as políticas monetária e fiscal. O Banco Central executa as políticas monetária, creditícia e fiscal. O Banco Central, portanto, executa as políticas monetária, que é do dinheiro, creditícia, que é de crédito, mais ou menos crédito, e fiscal, tá? Ele executa essas políticas. Quem coordena é o CMN. Então aqui é CMN, tá? Fiscalizar o mercado de valores imobiliários, que era na semana passada essa. Quem cuida é a CVM e não o Banco Central. CVM, que é o Banco Central dos Valores Imobiliários, né? Que a gente falou na questão anterior ali. Portanto, C de casa é a resposta para você da questão 3, tá? O estagiário decidiu comprar ações da empresa Shark Energy SA. Caiu semana passada, tá? Por R$30. Quando dessa compra, a casa de análise Shark Research, o que é uma casa de análise? Uma casa de análise fala assim, olha, tal ação tem potencial de chegar a R$40. Eles fazem análise, pesquisas, research, né? Estava apontando um preço-alvo de R$40 para o final do ano. O que é preço-alvo? Preço-alvo é a minha meta. Eu acho que chegará em 40. Então, ele comprou por 30, ok? E o preço-alvo, ou seja, a expectativa é que chegue em 40. É garantido que vai chegar em 40? Não. Mas as casas de análise imaginam que vai chegar em 40. Então você já fica, na prática, pensando assim, ó, Carol Campos, essa caiu na minha prova idêntica. Boa, Carol. É tudo semana passada isso aqui. Então, você, investidor, já fica pensando assim, poxa, me deram essa expectativa de que vai a 40. Ou seja, eu até vou botar um investidor aqui que é Carol, tá? Botou uma expectativa que é 40. Aí ele fala o seguinte, olha, ele só irá vender essa ação quando a mesma chegar nos 40. Nesse caso, está baseado em qual heurística? Se eu tô, ancorado nos 40, ou seja, usando como referência os 40, usando como alvo os 40, eu estou, portanto, ancorado. Portanto, letra D de dado é a resposta para você. Olha como é simples, caiu na sua prova, tá?
Disponibilidade não é, disponibilidade é quando disponível é perto. É quando tem notícia recente de perto dizendo para fazer alguma coisa. Então, saiu no Jornal Nacional, compro. Saiu na capa da revista, vendo. Aversão à perda é quando eu tenho dificuldade em admitir que eu perdi. Então eu compro uma ação a 30, ela cai a 10 e eu não realizo de jeito nenhum. Não, isso vai voltar. Isso é aversão à perda. E representatividade é quando culturalmente eu compro muito aquela ação. Então há anos eu compro Ambev, sei lá, estou inventando aqui. Tá? 2. O estagiário está comparando, dois fundos de investimentos. Ambos têm a mesma taxa de juros e o mesmo prazo, 3 anos, ou seja, mais de um período. A única diferença é que um utiliza juros simples e outro utiliza juros compostos, né? Então, beleza. Os dois fundos têm o mesmo prazo, o mesmo tempo, ambos ficarão 3 anos aplicados, ou seja, mais de um período, tá? E ele quer saber o seguinte, no caso de resgate ao final do período, é correto afirmar que, bom, os juros sobre juros, ou melhor, juros simples e juros compostos. Qual que é a diferença de um para o outro, tá? Deixa eu pegar uma página em branco aqui, tá? O juros simples, como o próprio nome diz, ele é mais simples. Então, eu apliquei R$100, ok, de aplicação. Aí, período 1, período 2, período 3. E assim vai, tá? Vamos supor que meus juros simples sejam de 10% ao período, 10% ao ano, tá? 10% ao ano. Como é juros simples, ele não incide juros sobre juros. Então, no primeiro ano, 10% de juros, beleza. Quanto que é os juros? R$10. No segundo ano, esses juros do primeiro ano, ele não soma no meu montante. O meu montante de referência é sempre 100. Então, no segundo ano é R$10, no terceiro ano é R$10. É sempre 10% sobre o meu montante, ponto final. Já os juros compostos, eu vou ter juros sobre juros. Então aqui composto, deixa eu mudar tudo. Composto. Juro composto. No juro composto eu tenho juros sobre juros. Então, no primeiro período, o juro é igual, né? 10% de R$100, R$10. Mas no segundo período, o meu juros já não é igual. Por quê? Porque a minha referência já não é mais 100. A minha referência agora é 110. Que ele vai somando os juros do período já acumulado. E aí meus juros do período 2, que antes era 10, porque incluía e incidia, perdão, só sobre 100, agora já é R$11. Porque é 10% sobre 110. E assim sucessivamente. Então, quando eu tenho mais de um período, os juros vai ser maior, né, do que maior no juro composto do que no juro simples. Porque ele tem juros sobre juros, tá bom? Essa é a ideia. A letra B tá errada, né? Fala que o juro composto vai ser menor, é o contrário. Ambos os fundos apresentarão o mesmo valor. Isso só vai acontecer se for período 1, né? Para um período não vai ter diferença. E o tipo de juros não interfere, na verdade, interfere. Tá bom? O estagiário foi questionado sobre quais títulos federais seriam mais adequados para um gestor que deseja investir no longo prazo com proteção contra a inflação. Diante disso, qual deveria recomendar? Bom, título público com proteção da inflação. Olha só. NTND, D de dólar, antigamente tinha título público indexado ao dólar, né? Isso nem existe mais, tá? Já vamos tirar. Aí tem outros dois. LTN, o que é LTN, né? LTN, lembra do tesão aqui, né? Um T grande, um tesão. Tem LTN e LFT. Quando o tesão vem antes, ó, pré-coce, pré-fixado. Tesão vem antes. Lembra que eu expliquei na aula? O tesão vem antes. O cara fica muito cedo com tesão. Pré-coce, pré-fixado. E NTNF, F de fixa, também é pré-fixado. Então, LTN e NTNF pré-fixados vão pagar, por exemplo, 14% ao ano. Faça chuva, faça sol. Tem proteção contra a inflação? Não. Porque se a inflação for a 80%, não me protegeu. Agora, NTNB, que é a minha resposta, quer ver? NTNB. Como é que funciona a NTNB? NTNB paga, por exemplo,
sei lá, 6% mais toda a variação do IPCA, que é a inflação oficial do nosso país, ok? Então vamos supor aquela brincadeira que eu fiz aqui, né? Uma inflação de 80%. O meu pré-fixado não me protege, né? Porque eu tô pagando, vamos supor, 14 no pré-fixado e a inflação foi 80. Me ferrei. Olha a NTN-B como funciona. Paga 6%, que é a parte fixa, mais toda a variação do IPCA. Ou seja, mais 80%. Então, eu sempre vou ter, na NTN-B, né, um ganho real. Ou seja, um ganho acima da inflação. Eu ganho sempre 6% acima da inflação. 6% mais inflação. Esse é o benefício de uma NTN-B. Tá? Então eu não me preocupo mais com a inflação. Sempre vou ganhar toda a inflação mais 6%. Então, para proteção contra a inflação, eu tenho que dar a NTN-B. Aliás, título muito bonito, tá? No novo mercado, que seria, vai lá, o nível 3, só se emite ações ordinárias. Então, é exigido que a companhia tenha apenas ações ordinárias, as que dão direito a voto, e tenha tag along de 100% para os acionistas. Beleza. Vamos lembrar que no nível 2, eu já tenho tanto para PN quanto para ON 100% de tag along. Tag along, ó, alongar, estender para minoritário, a mesma oferta que foi feita para o controlador. Então, se eu for vender a Petrobras, eu tenho que alongar, estender, dar tag along, né? Alongamento da etiqueta, tag etiqueta, né? Preço da etiqueta, alongar o preço da etiqueta, tag along para os minoritários. Então, mesma oferta que eu fiz para o controlador, governo federal, no caso de Petrobras, tem que fazer para o minoritário também. Eu já tenho 100% tag along, ou seja, oferecer o mesmo preço, 100% integral, a partir do nível 2. Então, o nível 3, o novo mercado, já é 100% tag along, perfeito, tá? Além de ter só ordinárias. No nível 2, a empresa deve ofertar 100% de tag along para as ordinárias quanto para as PNs. Perfeito, porque no tag along, no nível 2, ainda pode emitir ações preferenciais, tá? Que já não pode mais no novo mercado. O novo mercado exige um free float de no mínimo 20%, né? A partir do o free float era 25%, né? E aí atualmente é 20% para todos os níveis, tá? Então, letra D de dado 1, 2 e 3, isso mudou recentemente, era 25% antes do free float. Free float é free float, ó, flutuação livre. São as ações que não estão guardadas pelo dono, né? Isso, ou seja, estão no mercado. O estagiário fez uma aplicação no fundo Shark Imobiliário, que é um fundo de investimento imobiliário. Ele fez essa aplicação para ter benefício fiscal nos seus rendimentos mensais. Sendo assim, são regras para que o investidor tenha essa isenção. Bom, o fundo de investimento imobiliário, o que acontece, né? Ele tem duas formas de você ganhar dinheiro. Uma é nos dividendos, que ele distribui mensalmente, né, o resultado desse fundo, e outra é no ganho de capital. Ganho de capital é quando eu vendo a minha cota mais cara que eu comprei. Dividendo é o meu ganho mensal. Ganho de capital, vender a cota mais cara que eu comprei, sou tributado a 20%, sempre. E no dividendo, se eu for pessoa física, eu posso ficar isento. E essa é a grande vantagem do fundo de investimento imobiliário. Para eu ser isento, eu tenho 3 regras, tá? Regra 1, regra 2 e regra 3. Regra 1, esse fundo tem que ter pelo menos 100 cotistas. Antigamente era 50, agora é 100. Por que tem essa regra? Porque vamos supor que eu seja ultra mega milionário, eu me junto com 2, 3 amiguinhos e tenho muitos imóveis. E eu pago 27 mil de imposto de renda. Eu me junto com alguns amiguinhos, forjo um fundo e boto tudo no fundo. Fico isento. Não, tem que ter um número mínimo de pessoas para evitar isso. 100 pessoas é isso aí. Segundo, ser negociado no mercado de bolsa ou balcão já dificulta para eu juntar com meus amiguinhos. E terceiro, o cotista não pode ter mais que 10% do total de cotas. Né? Justamente para isso aí. É para ser pulverizado de várias pessoas. Se eu seguir essas 3 regras, eu estou isento. Vamos lá ver? Então são regras para ser isento no dividendo, né? Ganho de capital paga sempre. O estagiário não pode ter mais de 10% do total de cotas, perfeito. O fundo deve ter pelo menos 50 cotistas, isso é regra antiga, hoje é 100. E tem que ser negociado em mercado de bolsa ou de balcão. Portanto, 1 e 3 estão corretas. Letra C de casa é a resposta para você. O estagiário deseja fazer aportes mensais no fundo Shark VGBL de previdência complementar. Previdência. Durante a fase de diferimento, o que é a fase de diferimento? É o seguinte, deixa eu pegar aqui uma página em branco para mostrar
para você isso aqui, tá? Então, o que é um plano de previdência? Plano de previdência é um plano onde eu vou, né, por vários momentos, vários meses, ou num aporte único, mas vamos encarar que seja mensalmente aqui, eu coloco o dinheiro lá numa piscina, chamada previdência, ok? Previdência. Quando eu ficar velhinho, vai passando o tempo, e eu fico velhinho, nossa, tô idosinho aqui com a bengala, né? Tá estranho isso aqui, parece uma outra coisa, mas enfim. Tô com a minha bengalinha aqui, idosinho. Caramba, chegou a hora dessa piscina me dar o dinheiro, né? Porque eu coloquei na piscina por vários anos, agora chegou a hora da piscina me dar o dinheiro. Ou uma gaveta, como queiram. A melhor definição seria uma gaveta, porque a previdência privada é uma gaveta. Então a previdência começa a me pagar. Eu que escolho, né? Olha, renda mensal vitalícia. Olha, resgate único, como queiram. Tudo bem? Então aqui eu tô jovem, ok? Aqui eu tô idoso. Legal, legal, Lucas, maravilha. Esse período onde eu estou realizando os pagamentos, esse período aqui, onde eu estou enchendo a minha gavetinha, que depois eu vou pegar o benefício, aqui é benefício, ok? Aqui é benefício. Nos resgates são os benefícios. Esse período que eu estou pagando chama período de diferimento. Diferimento. Diferimento é diferir, é fazer alguma coisa para colocar no futuro. Então eu estou diferindo uma renda, estou plantando uma renda. Por isso a palavra diferimento. Então no período de diferimento, ele vai pegar, colocar mensalmente esse dinheiro, né? Pode ser mensal, um aporte único, tudo bem? Numa previdência. Ok? Previdência. Essa previdência, ela pode cobrar taxa de administração e eventualmente taxa de carregamento. Taxa de administração, o valor que ele cobra mensalmente por administrar o meu dinheiro, ok? E a taxa de carregamento é como se fosse um pedágio que eu pago cada vez que eu vou entrar. Cada vez que eu carrego, cada vez que eu aporto, cada vez que eu faço investimentos nessa fase de diferimento. Logicamente que, quanto menor a taxa de administração, melhor. Porque ele me cobra menos para cuidar do meu dinheiro. E quanto menor a taxa de carregamento, também é melhor. Porque eu pago menos pedágio para entrar. Portanto, fica mais dinheiro meu lá dentro. Então, a gente não tem muita dúvida sobre isso. Lógico que taxa de administração menor, taxa de carregamento também. Só que tem um tal de repasse do excedente financeiro. O que é excedente financeiro? Perceba que eu não estou aqui para te dar a resposta, né? Olha, é a resposta C. Não, eu estou aqui para explicar tudo para você, porque ao entender, você não precisa decorar nada. O que é esse excedente financeiro? É o seguinte, tá? Um fundo de previdência é um fundo, tá? Então ele fala assim, olha, eu te cobro 2% ao ano de taxa de administração. Ok? Maravilha, legal. Então, um pedacinho do que você deixa lá dentro, ele te cobra taxa de administração. Aí vamos supor que esse fundo aqui, ele então tem esse 2%, que é a sua receita do fundo. Então ele teve isso aqui de receita. Ok? Nossa, isso aqui é de receita. E aí arrecadou todos os 2% de todo mundo, teve isso aqui de despesas. Sobra um pedaço aqui de excedente financeiro. Para o fundo, ele excedeu, é um excedente financeiro, uma sobra. Tem fundos que pegam esse excedente financeiro, vamos supor que tenha sobrado 100 aqui, só botar um número, tá? Um pedaço dele, ele distribui para o cotista. Tá, 30 eu distribuo para ti. Então ele distribui um pedaço do que sobra. Ele fala assim, olha, se sobrar lá no final, eu te dou um pedaço desse excedente financeiro. Então, com isso a gente entendendo os conceitos, a gente pode responder isso aqui. Vamos lá. Então, ele deveria optar um plano com taxa nananã de administração, maior ou menor? Com certeza menor. Com uma taxa nananã de carregamento, menor também, lógico. E que tem uma distribuição maior ou menor do excedente financeiro? Maior. Quanto maior o excedente financeiro que ele distribui, mais o cotista vai ganhar dinheiro com esse fundo, logicamente. Portanto, letra D de dada a resposta para você. O estagiário é um investidor que tem um planejamento de aposentadoria para o seu futuro. Ele está realizando aportes em PGBL. Sobre essa opção de investimento, analise as informações abaixo. Olha só. PGBL, tem um P aqui, e esse P é de pode deduzir. Ou seja, o que eu colocar num PGBL, eu posso deduzir da minha base de cálculo do imposto de renda.
até 12% na minha renda bruta. Esse é o máximo que eu posso deduzir, ok? Então, se eu tenho uma renda bruta anual de 100 mil reais, eu posso colocar até 12 mil reais em um PGBL, que ele vai gerar uma despesa dedutível, eu vou pagar menos imposto de renda, portanto, ok? Esse PGBL, porém, quando eu pedi o resgate, como eu tive uma dedução no aporte, quando eu pedi o resgate e ele tributa somente no resgate, como previdência, ele vai tributar sobre o valor total. Né? Porque como ele é um PGBL, eu tive a dedução no aporte, quando eu coloquei a grana, lá no resgate, eu tributo sobre o valor total. Pego o total e vai ser tributado. Ok? Essa é a ideia. Vamos lá ver o que está certo e errado. 1. Os aportes nesse tipo de previdência podem ser deduzidos de IR. Perfeito. Se a limitação de valor está errado, tem limitação de 12%. Ok? 12% da minha renda bruta anual. 2. A tributação ocorre sobre o valor total, somente no resgate. Deixa eu botar de verde aqui, tá bem certinho. Ocorre somente no resgate sobre o valor total. Existe uma rentabilidade mínima garantida nesse tipo de investimento. Não tem rentabilidade mínima garantida, ok? Você vai ser conforme os ativos que vão compor a carteira desse fundo. Porque, Lucas, você falou que é um fundo. Sim, previdência é um fundo. É um fundo de previdência. Ele pega os recursos dos participantes e investe em ativos. Então, fundo de previdência. Tá bom? Então, letra C de casa é a resposta para você. O estagiário, o investidor, está analisando, alguns fundos, ele está preocupado com o risco. Analisar um determinado fundo, sabe que a média é 5 e o desvio padrão é de 2. Então, média 5, desvio padrão de 2. Qual a chance desse fundo oscilar entre 3% e 7%? Pois bem, o que acontece aqui é o seguinte, tá? Cada fundo tem o seu desvio padrão, tá? Cada fundo tem o seu desvio padrão, cada ativo tem o seu desvio padrão. Esse desvio padrão aqui, cada um é 2. Então, cada desvio padrão é 2. A unidade do desvio padrão é 2. Cada amostra vai ter o seu próprio desvio padrão. Tem amostra que o desvio padrão é 5, tem amostra que o desvio padrão é 10, tem amostra que o desvio padrão é 1. Cada um tem o seu desvio padrão, porque isso é um desvio padrão dessa amostra que eu estou analisando, desse fundo que eu estou analisando. Legal? Beleza. E a curva de distribuição normal fala o seguinte, tudo bem? Sempre que eu pegar a média mais um desvio padrão, deixa eu melhorar aqui, né? Sempre pegar a média, ok? E ir para cima, subir mais um desvio padrão, ou descer, vir para baixo, menos um desvio padrão, eu vou pegar 68% dos eventos do que aconteceu, ok? Então essa parte você tem que decorar, tá? 68, 95 e 99%. As chances, tá? Quando eu pego mais ou menos um desvio padrão é 68, mais ou menos 2 desvios padrões é 95 e mais ou menos 3 desvios padrões, eu estou pegando 99% dos eventos. Então essa parte decora, não tem muito como fugir. 68, 95, 99, 1, 2, 3. Perceba, é fixo isso aqui. Tá, Lucas, mas qual desvio? Bom, cada amostra terá o seu desvio. Nesse caso aqui, ó, cada amostra vai ter o seu desvio. Nesse caso aqui, o desvio é 2 unidades. Ok? Então, o desvio são 2 unidades. Então, olha só. Qual que é a média? 5. Ok? Mais um desvio padrão. Eu vou até quando? Até onde, melhor dizendo? Até quanto, né? 5 é a média. Tá aqui, média. Quanto que é cada desvio padrão? É 2. Então, 5 mais um desvio, que é 2, eu vou até 7. 5 menos um desvio padrão, vindo para cá, é 3. Ou seja, eu quero saber qual a chance desse ativo oscilar entre 3 e 7%, que é o que ele está me perguntando ali. Observe, da média eu subi um desvio e desci um. É um só desvio padrão.
Se é um desvio padrão, eu estou falando de 68%. Se fosse mais um desvio padrão aqui para cima, indo, portanto, até 9, né? 9, porque é mais 2, né? Nesse caso, só 2 para desvio, seria 95. Teria que descer para o outro lado também. Ok? Então, o que você tem que saber aqui quando cai distribuição normal é 68 é um desvio, um para cima e um para baixo. 95%, dois desvios, 2 para cima e 2 para baixo. E 99%, abrangendo praticamente todos os eventos, são 3 desvios. Tudo bem? A de amor para você. Sei que dá um pouquinho de favor, mas não tem problemas. Um coração para você se aliviar.